não é? O Zaidan, a gente já começa falando, não é? E vamos agora já a Brasília, porque a Ellen Gomes está aqui conosco na abertura do Bandeirantes Acontece, agora é 3 horas e 4 minutos. A Ellen Gomes está conosco aqui para falar sobre a PEC da blindagem, não é? Isso porque Davi Alcolumbre enviou à CCJ a PEC da blindagem, mas naquele ritmo, né, Zaidan? Caminhando aí com lentidão, que tem que ser mesmo, que dificulta as investigações contra parlamentares, é isso, então, a PEC da blindagem, mas a Ellen Gomes vai trazer agora os detalhes, as informações completas aí, o que ela tem apurado nos bastidores de Brasília, da capital federal, e informa agora para o nosso ouvinte, não é isso, Ellen? Boa tarde para você, hein? Boa tarde, Danilo. Boa tarde, Zaidan. Olha só, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, enviou à Comissão de Constituição e Justiça a chamada PEC da blindagem, que dificulta investigações contra parlamentares. A decisão torna a tramitação mais lenta, já que o projeto não vai direto ao plenário. Mais cedo, líderes partidários defenderam que a proposta passasse pela CCJ. Otto Alencar, presidente da comissão, disse que vai trabalhar contra a PEC. A medida foi aprovada na Câmara após uma maratona de votações que entrou pela madrugada. Ainda nessa quarta-feira, Alcolumbre criticou o deputado Eduardo Bolsonaro. Ele disse que não é aceitável ver um parlamentar eleito instigando outro país contra o Brasil. Eduardo está nos Estados Unidos desde fevereiro e foi escolhido como líder da minoria na Câmara. Bom, esse é um outro assunto também que a gente pode e deve discutir, debater sobre a escolha de Eduardo Bolsonaro como líder da minoria, mas repercutindo ainda aqui as informações, né, Ellen? Obrigado, viu? Repercutindo aí, então, a questão, viu, Zaidan, da PEC da blindagem, que agora, então, vai à CCJ. Exato, Danilo. E quando o Alcolumbre decide isso, mandar para a Comissão de Constituição e Justiça, é importante frisar o seguinte. Primeiro, ele está de cara descartando a votação de uma urgência na tramitação do projeto. Porque quando há aprovação de urgência, você salta a etapa das comissões. Não é preciso passar por comissões, vai direto para o plenário, que é o que aconteceu, foi o que aconteceu na Câmara dos Deputados. Então, o Alcolumbre já mostrou que a tramitação no Senado será diferente. Nada de urgência. Passa primeiro pela CCJ. E aí, Danilo, uma outra diferença importante. Na Câmara, a Comissão de Constituição e Justiça, ela analisa apenas a constitucionalidade de um projeto. O que, aliás, é discutível, né? Porque muitas vezes as pessoas que compõem a comissão nem têm conhecimento jurídico e principalmente da Constituição para dizerem se há ou não constitucionalidade em determinado projeto. Mas essa Comissão de Constituição e Justiça na Câmara, função e atribuição únicas. No Senado, não. No Senado, além de analisar a constitucionalidade, a CCJ analisa o mérito do projeto. Ela vai além da admissibilidade constitucional daquele projeto. Ela analisa o mérito. E quem preside a CCJ no Senado é o Otto Alencar. O Otto Alencar já disse, assim que a Câmara aprovou, ele disse que vê muita dificuldade de esse projeto, tal como aprovado na Câmara, passe no Senado, seja aprovado no Senado. Mencionou até, pragmaticamente, a questão eleitoral, dizendo que a eleição está logo ali e que os senadores, observando a reação da opinião pública, têm um certo receio de aprovarem esse projeto, essa PEC. E por ser PEC, não passa por sanção presidencial. O presidente não sanciona, não veta, faz nada. A tramitação é exclusiva do Congresso, porque PEC é atribuição exclusiva do Congresso. Portanto, a promulgação se dá no Congresso, sem passar por qualquer crivo do Executivo. Então, se passa no Senado, aprovado está, a aprovação
das duas casas, logo há promulgação numa sessão conjunta de Câmara e Senado. Depois, claro, se pode ter como última barreira o questionamento da PEC no Supremo. Pode parecer uma contradição, mas espera aí, se é um texto que será enxertado na Constituição, como ele pode ser declarado inconstitucional? Pode, se ele fere aquilo que é intocável na Constituição. Os princípios constitucionais são intocáveis. E, por isso, o Supremo é, sim, o último crivo, o último filtro para a aprovação, para dizer se uma PEC é constitucional ou não. Mesmo sendo uma proposta de emenda à Constituição, ela pode ser considerada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, meu caro Danilo. Zaidan, falamos... E quanto ao Eduardo, me desculpa, não, por favor, Danilo. por favor. Quanto ao Eduardo, esse desabafo do Alcolumbre, ele... Primeiro, o Alcolumbre estava irritado com o fato de que ele entende que alguns senadores estão alimentando um clima de oposição a alguns senadores, inclusive a ele, Alcolumbre, e ele disse que chega a ser um constrangimento físico que eles têm sofrido. E reclamou disso e reclamou também do Eduardo Bolsonaro, dizendo que não admite que esteja lá um deputado, que é deputado porque recebeu votos dos eleitores, ou seja, o poder que ele tem como deputado foi delegado pela população de São Paulo no caso, mas ao fim ele trabalha contra o país, pedindo sanções e até fazendo discursinhos dizendo que uma ação militar pode ser a última instância. E aí vem com aquele papo de para libertar o Brasil, etc. Então, o Alcolumbre, irritado com essa pressão que tem sofrido e que, segundo ele, é alimentada por alguns senadores, e, ao mesmo tempo, irritado com a atuação do Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos, que está lá fomentando, alimentando. Não se sabe exatamente qual o peso, né, desse tipo de ação naquilo que é decidido pelo Trump. Mas é um discurso permanentemente contrário a interesses, inclusive econômicos do Brasil, dos seus produtores, dos seus empresários e dos seus trabalhadores. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que estava afastado, né? Passou alguns dias aí com um desconforto estomacal, voltou, apareceu ontem no Senado para comandar a sessão e, como você disse, né, Zaidan, bem agitado aí, irritado, né? E já começou ali resolvendo uma série de questões e falou também que chamou de balanço de coisas absurdas, né? O que estavam acontecendo, essa pressão constante, crescente da oposição que insiste em levar adiante alguns dos diversos pedidos de impeachment, por exemplo, ao ministro Alexandre de Moraes, a pressão, né, que aumentou depois do fim do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, que foi condenado, e com a proximidade, não é, do cumprimento aí da sentença. E ele repetiu ali, foi categórico, que impeachment de ministro do STF não é pauta que irá adiante sob o seu comando. E Davi Alcolumbre ainda afirmou que o Brasil precisa sair de uma agenda de 3 pautas e clamou por maturidade institucional dos pares, né? Esse pedido de maturidade foi compreendido como uma alfinetada aí no presidente da Câmara, no Hugo Mota.